Estudo Central, estudo da lição da Escola Sabatina, aqui com a gente, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Sorocaba. Receba o nosso abraço carinhoso. Convido você a ficar até o final, porque hoje tem bênção novamente, porque a palavra de Deus vai ser aberta. Peço para que você se inscreva no canal aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba, deixe o seu like também e compartilhe esse conteúdo, porque é a palavra de Deus que vai chegar para mais pessoas. Você quer encontrar seu amigo, seu irmão lá no céu? Eu quero encontrar muitas pessoas queridas, por isso eu compartilho esse conteúdo e você é nosso convidado a fazer isso também. Gostaria de mandar alguns abraços, como a gente tem o costume de fazer, para alguns amigos que nos assistem nosso programa e deixam os comentários aqui embaixo. Então eu gostaria de saber de onde você está nos assistindo, o que é que você está achando do nosso programa. E quem deixou mensagem para a gente nos últimos programas foi o Vicente Ferreira, aqui de Tatuí, próximo de nós, próximo de Sorocaba. Vicente, muito obrigado, viu, pela sua mensagem, pelo seu carinho. O Sebastião de Assis, de São José dos Campos, também nos acompanha, no estado de São Paulo. O Luiz Rodrigues, de Alagoinhas, Bahia. Olha só, o pessoal da Bahia, muito obrigado pela audiência de vocês. A Maria dos Remédios, lá do Piauí, de Teresina. Maria, nosso abraço para você também, viu? Compartilha o nosso conteúdo aí com seus amigos. E o Helder Pereira, lá de Tábua, no Portugal, em Portugal. Também recebam o nosso abraço carinhoso aí em Portugal, né? Que Deus possa alcançar vocês aí em Portugal. A gente tem amigos que nos acompanham da Espanha, da França. Recebam o nosso abraço carinhoso. E hoje quem nos acompanha, quem está aqui conosco, você já deve conhecer, pastor Milton Andrade. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor que vem lá da Casa Publicadora Brasileira, né, pastor? Sim, prazer estar com vocês aqui, neste estudo tão importante da lição. Eu estou ali na Casa Publicadora Brasileira há 3 anos, né? Antes eu estava com um pastor de igreja lá em Tatuí, certo. Mas aí eu fiz um teste lá para a redação e aí tive esse privilégio, essa oportunidade, ter sido uma bênção. Que bênção, que bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E temos também a presença do nosso pastor Cleiton Oliveira. O pastor Cleiton é pastor auxiliar aqui na Igreja Central de Sorocaba. Pastor, seja muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente. É uma alegria também poder estar aqui mais uma vez, né? Para você que já acompanha a gente há um tempo, já me conhece daqui, né? Poder compartilhar junto esse tema que está extraordinário. Peço para que você permaneça aí também junto com a gente até o final, para que a gente possa junto ser abençoado da palavra de Deus também. Amém. Eu vou pedir para o pastor Cleiton, então, fazer a oração para iniciarmos esse estudo, por favor. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, primeiramente pelo privilégio que o Senhor nos dá de juntos, nesse momento, estudarmos a Tua Palavra. Amém. Queremos lhe pedir, primeiramente, Pai, que o Senhor nos use aqui nesse momento como instrumentos em Tuas mãos. Amém. Que o Senhor fale através das nossas imperfeições, das nossas falhas, mas principalmente através da nossa palavra, que o Senhor nos use, para que possamos alcançar o maior número de pessoas para o Teu reino também. Que nós possamos aprender mais de Ti e reconhecer que quem o Senhor é na nossa vida. Amém. É o que nós lhe pedimos nesse momento, por Jesus. Amém. 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 Vou pegar aqui o meu guia de estudos. Lembrando que nós estamos ainda no início do trimestre, né? Se você ainda não tem a sua lição da Escola Sabatina, você pode correr ali no site da cpb.com.br e fazer a sua assinatura da lição. Você recebe todo o trimestre aí na sua casa, no conforto da sua casa. Você pode comprar ela avulsa também. Mas se você não quiser comprar, você pode acessar o link que vai ter aqui na descrição do vídeo e você pode baixar esse conteúdo em PDF para que você seja alimentado com a palavra. Nós temos aqui poucos minutos para abordar os temas, mas a lição é muito mais completa, tem os textos bíblicos para você acessar, para você ler a Bíblia e conferir aquilo que está sendo dito na lição da Escola Sabatina. Então estamos na lição de número 4, que nós vamos abordar rapidamente aqui com vocês, testemunhas de Jesus como Messias. E aí, o verso para memorizar já remete à lição, acho que de quarta ou quinta-feira. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou deixar os comentários lá para a lição de quinta-feira, tá bom? Ok. Porque é importante entender, né? Nascer de novo, como é que funciona isso daí? A lição de sábado traz uma abordagem, né? Um resuminho da lição toda, onde Jesus faz algumas reivindicações da sua personalidade como Deus, né? Ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, entrai por ela, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu tenho a vida eterna, né?
Mas ele passou por esse mundo, e a gente vem ao longo desse trimestre, né, das lições anteriores, falando justamente isso. Apesar de Jesus transformar água em vinho, alimentar as pessoas com pães e peixes ali, 5.000 pessoas, mais de uma vez, né, fazer a multiplicação dos pães, curar o filho do oficial, do militar ali, curar paralítico no tanque de Betesda e tantos outros, né, tantos outros milagres que Jesus fez. Ainda assim as pessoas, muitos ainda tinham o coração duro e não aceitavam a mensagem que ele vinha trazer, né? A mensagem de salvação. E aí vem então o testemunho de João Batista, né? Porque João Batista diz que Jesus, já trazendo domingo e segunda-feira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas para tirar o pecado, pastores, né, eu tenho que primeiro reconhecer que eu sou pecador, né? Alguns acreditavam que João Batista, ele era o próprio Messias, né? Vamos fazer um apanhado aí. Sabe o que é interessante, Alex? No capítulo 1 do Evangelho segundo São João, no verso 20, o próprio João Batista, ele confessou: eu não sou o Cristo. Não sou o Cristo. Uma das coisas que eu posso entender aqui, quando eu olho João falando a respeito disso, eu não sou o Cristo, é importante nós sabermos quem somos. Nós somos o alvo do amor de Deus, isso é claro. Amém. Jesus, ele pagou o preço na cruz para nos dar o direito a uma vida e uma vida eterna. Mas é muito importante, com base nesse texto, reconhecer quem nós não somos. E João Batista, ele claramente se identifica como não sendo o Messias. Ele fala: não sou eu. Existe alguém maior do que eu. Ao passo que muitos hoje querem a glória para si. João Batista, ele falou assim, tanto é que mais depois nós podemos ver, importa que ele cresça que eu diminuo. Então ele automaticamente remete a alguém que é maior do que ele, da qual ele não era digno nem de atar as sandálias. E atar as sandálias desatar as sandálias era o serviço do escravo. Ele falou: eu não posso nem ser o servo, eu sou incapaz até de ser o servo deste, que é o Messias, né? Então ele já se reconhece como alguém que estava ali, na verdade, num grau de inferioridade. Ele tinha sua missão, ele tinha o seu propósito, mas ele era completamente inferior àquele que viria, a qual ele estava preparando o caminho. Mas aí a gente vê o poder que João Batista tinha através de Deus, né? Como o nosso relacionamento com Deus nos faz ser fortes, né? Porque o trabalho que ele fez ali de preparar o caminho para o Messias foi maravilhoso, né? A ponto dele ser confundido aí com o próprio Messias. Sim, João Batista era primo de Jesus, né? Sim. A diferença entre João e Jesus eram 6 meses. Só que eles nunca tinham se encontrado, né? João nasceu, Jesus nasceu depois, não tinham conversado, não brincaram na infância. A gente não tem informação quase nenhuma da infância de Jesus e juventude. E quando eles se encontram pela primeira vez, há essas palavras lindíssimas: eu não sou, né? Eu não sou o Messias, eu não sou o Deus eterno. E João reconhece a divindade de Jesus, um atributo da divindade de Jesus. Porque ele diz aqui em João 1, verso 30, Jesus existia antes de mim. Ele reconhece que Jesus é Deus. Esse ponto é muito importante, porque para muita gente, Jesus é um profeta, ou Jesus é um exemplo, um mestre moral, né? Talvez alguns internautas pensem: Jesus é o meu exemplo. E Jesus espera não uma opinião nossa, ele não quer opiniões, Jesus quer confissões. Quem sou eu para você? Então ele não é um mestre moral, é claro, veio mostrar o bem, veio fazer o bem, falar palavras bonitas, veio ser exemplo, mas ele é muito mais que isso. Ele é Deus em pele humana, Deus em carne humana. Antes de João nascer, Jesus já existia. E tem alguns termos aqui que eu acho lindíssimos, né, que contrastam João Batista e Jesus. Por exemplo, João veio batizar com água, e ele mesmo falou: olha, Jesus vai batizar com fogo. Eu sou amigo do noivo, Jesus é um noivo. Olha a diferença, né? Então, nós temos coisas lindas dos personagens da Bíblia, são exemplos lindíssimos. Jesus também é um exemplo maravilhoso, mas ele é muito mais que isso. Ele é o meu Messias. Só lembrando aqui, antes de passar a bola aqui, naquela época, muitas pessoas surgiram dizendo serem um Messias, né? Um monte de Messias. Jesus, olhando para esses outros exemplos, era mais um na multidão. Qual que era a diferença? Aí vem João, que pregava com poder, era um mega evangelista. O povo saía lá da Judéia, das cidades, para o deserto para ouvi-lo. Eu fico imaginando João pregando,
não tinha microfone, caixa de som. E João exalta a pessoa de Jesus. Eu creio que nós deveríamos fazer o mesmo. Sabe o que é interessante, pastor? Tu falou que apareceram muitos Messias e poderia ser difícil de identificar o verdadeiro Messias, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Teudas, no ano 6 depois de Cristo, ele levantou 400 seguidores ali para uma revolta contra Roma, né? Depois apareceu Judas da Galileia, que também levantou um movimento ali contra o cerceamento de Roma, né? E acabou ele acabou morrendo, Judas, e depois o povo se dispersou, seus seguidores, e Flávio Joséfo. Depois ele fala de um outro Teudas que reuniu cerca de 30 mil homens para uma rebelião. Acabou também morrendo e o grupo se dispersando. Então, tinha-se realmente muitos movimentos que surgiram dos ditos Messias, né? Aludindo a algumas mensagens até mesmo bíblicas. Ele se levantava como um Messias político, alguém que viria aqui para libertar a nação naquele contexto atual, né? E era muito difícil identificar esse Messias. Mas uma das coisas interessantes é que quando, por exemplo, a própria imagem ali do início da lição, ela me mostra, por exemplo, aqui, um pregador, né, à frente, no caso João Batista, desenrolando um caminho para que viesse o Messias. E isso me alude a Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3 fala que viria uma voz que clamaria no deserto, que prepararia o caminho para a chegada do Messias, né? Então, realmente, antes da vinda do Messias, teria que vir alguém para preparar esse caminho. E como o pastor bem falou, João Batista era um homem eloquente, de uma boa dicção, ele pregava bem, falava muito, tanto é que as pessoas saíam para recebê-lo, né, para ouvir a mensagem. Tanto é que depois discípulos seguem Jesus a partir de João Batista. Mas João Batista claramente reconhece, eu posso ser o melhor orador, eu posso falar muito, mas não serve de nada se eu não estiver apresentando aquele que vem após mim. E nós como adventistas? E nós como povo, dito povo de Deus? Será que nós estamos reconhecendo que por maior que seja a nossa mensagem, nós temos alguém que é maior do que nós? Esse é um ponto interessante também. Nós temos que reconhecer quem somos, a pregação que temos para preparar o caminho para a segunda vinda do Messias. E um ponto interessante que traz na lição de segunda-feira, né, de Jesus como o Cordeiro de Deus. No mesmo momento em que João Batista reconhece a sua pequenez diante de Cristo, que Cristo era o Deus encarnado, ele já solta, olha, esse é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, para o povo da época, eu gostaria que vocês abordassem, né, a questão do sacrifício, rapidamente, porque não é o tema central da lição, mas o sacrifício, o Cordeiro, o papel do Cordeiro ali naquele momento, ele era um contraponto a todo esse poder, esse ser maravilhoso que João Batista destacava inicialmente. A gente poderia falar muitas coisas sobre João Batista aqui. Por exemplo, ele fala, eu não sou Elias, mas ele veio no espírito de Elias, né, para anunciar não apenas esse reavivamento, essa reforma espiritual, e João vivia esta reforma, né, o estilo de vida dele, a alimentação, as suas roupas, né? Agora, nós vemos agora a humildade de João ao reconhecer a primazia de Jesus, e todas as escrituras ao longo daqueles 4 milênios, né? Desde o primeiro cordeiro que foi morto lá na porta do Éden, João agora reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ou seja, aqui a gente tem um elemento teológico central das Escrituras. Qual que é esse elemento? O Messias que viria não era um libertador político, como o pastor Cleiton mencionou. Não era uma libertação política, militar. O cordeiro, e aqui o termo cordeiro é lindíssimo, né? Porque é um animal dócil. Claro, tem um outro que dá umas cabeçadas ali, mas você não vê as unhas, né, de um cordeiro, as garras. Não tem time com um mascote cordeiro, né? Ninguém quer comparar bravura com o cordeiro. Mas esse animal, ele representa, a gente está falando de uma ilustração aqui, representa o caráter perfeito de Jesus. E desde o primeiro cordeiro morto, lembrando que o plano já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo, né? Que o Cordeiro de Deus viria. João agora reconhece que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para aquele homem ali. E é bom enfatizar essa palavra, aquele homem. Deus homem. As pessoas o confundiam talvez no supermercado, no trabalho. Jesus era uma pessoa como qualquer uma ali. Né? Tinha dor, tinha sede, cansaço, né? Dormia. Eis o Cordeiro de Deus. Então, isso aqui é um aspecto teológico central.
Jesus, ele é o nosso substituto, e a palavra Messias, é bom a gente enfatizar, que essa palavra representa a libertação do pecado, ao Jesus assumir a forma humana, forma de servo, e levar sobre si no madeiro, como diz a Bíblia aqui, 1 Pedro 2,4, Jesus carrega os nossos pecados, a nossa culpa, como ovelha, como cordeiro mudo, diante dos seus tosqueadores. Ele carrega sobre si a culpa do nosso pecado, então ele morre como nosso substituto, no nosso lugar. Sabe o que é interessante? Eu lendo, tendo as minhas impressões do texto na leitura aqui, eu vi que no verso 39, já puxando um pouquinho para os dois discípulos aqui, né, André ali também, eu vejo que quando João o aponta como cordeiro, na sequência fala que era a hora 10ª, no verso 39. Se você quiser acompanhar depois na sua Bíblia, João 1:39, diz que era a hora 10ª. Que hora era a hora 10ª? Por volta de 4 horas da tarde. O sacrifício da tarde acontecia por volta das 3 horas da tarde. Então estava muito fresca aquela imagem do cordeiro ali, né, sendo sacrificado, e João aponta para esse momento. Então imagina os discípulos acompanhando, tendo em sua mente o sacrifício que tinha acabado de ocorrer, agora eles recebem a mensagem: este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É o substituto, né? Esse é o verdadeiro substituto. Justamente, esse é o ponto interessante. Então é um ponto nevrálgico aqui no estudo da lição, porque acaba tirando a atenção agora da mensagem de João, porque João estava apresentando para mostrar agora quem ele estava apresentando. Porque olha só, até então nós estamos em João. É claro que João, capítulo 1, do verso 1 a 14, faz uma ênfase extraordinária de quem é Deus, né? Ele habitou entre nós e nós já passamos por isso. Mas o interessante aqui é que quando nós estamos na lição 4, fala de João, do seu ministério, mas como ele apontou a Jesus. Então ele apontou Jesus em um momento assim também crucial. Se tivesse talvez apontado em qualquer outro momento, talvez as pessoas se dispersassem. Mas era algo que estava muito próximo da mente deles, inclusive o momento em si, das 3 às 4 da tarde ali, estava ainda muito vívido aquela imagem. Então ele falou: esse é o cordeiro, não existe outro. Todos esses outros cordeiros, como o pastor Milton bem apontou, todos os outros cordeiros, eles eram símbolo daquele que viria. E aquele que viria veio, e é este aqui. Olha só, não se perca no processo, ok? Às vezes a gente se perde no meio do processo, seguindo padrões, seguindo movimentos pré-estabelecidos, vamos assim dizer, colocamos um checklist, mas nós esquecemos de quem realmente é o Cordeiro. Nós temos que reconhecer a todos os momentos da nossa vida quem é o Cordeiro, porque senão nós vamos viver de meras formalidades, assim como o povo vivia. Iria lá, fazia o sacrifício e acabava por isso mesmo. Às vezes nós vivemos isso, vivemos formalidades e esquecemos de quem é o Cordeiro. A transformação ocorre depois do encontro com Cristo e não antes, né, pastor? Justamente. Muitas vezes, não, eu preciso me preparar para ir para a igreja. Eu preciso deixar um vício. Eu preciso parar com os meus pecados. Não, a gente precisa de Jesus, porque é com Jesus, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira o nosso pecado. Não, eu por mim mesmo, não vou conseguir tirar o meu pecado para vir a Jesus. Né? Então fica esse convite para você que está postergando aí a sua vinda para a igreja, a sua entrega para Jesus. Ele quer te receber do jeito que você está, do jeito que você é, com os seus pecados, com as suas características. Porque a mudança que precisa ser feita aí no seu coração, no meu coração, é Ele que vai fazer. Amém? Muito bem. A palavra de João Batista era tão forte que ele tinha seus discípulos, né? É isso que está dizendo na Bíblia ali. E um deles, André, irmão de Simão Pedro, logo após essa cena, esse episódio do encontro com Cristo, ele saiu e falou: eu preciso contar, né? Eu preciso contar desse Cristo. Agora nós achamos o Messias. Sabe uma coisa que é interessante? Quando eu olho para esse texto, e eu fiquei assim, olhando para ele e pensando um pouquinho o que eu falaria nessa situação, né? O pouco do conhecimento que eles tiveram a respeito de Jesus, eles não tiveram uma aula teológica, eles não tiveram um grande sermão. Eles tiveram João Batista apontando para Jesus e automaticamente eles saíram e seguiram. Então Jesus, ele fez uma pergunta: o que buscais? A pergunta parece ser bem simples, mas ela não pode ser respondida sem uma reflexão. O que nós buscamos? Será que nós buscamos reconhecimento? Será que nós buscamos dinheiro? Será que nós buscamos saúde? Um bom relacionamento? O que nós buscamos? E o interessante é que a resposta deles foi o seguinte: Rabi, que quer dizer mestre. Olha só que interessante. Eles tinham pouco conhecimento. André, naquele momento ali, ele chama Jesus de mestre, ou seja, um grande instrutor, alguém que tinha um conhecimento, alguém diferente. E aí ele fala assim: onde assiste? E aí Jesus dá a seguinte resposta: venham e vejam.
Sabe o que é interessante? O pouco do conhecimento que você tem de Jesus, se você permitir, ele pode fazer de você um grande discípulo. Amém. Sabe o que é fantástico? Porque Jesus ele falou, venha e veja. Se nós estivermos dispostos a reconhecê-lo como nosso mestre, ele vai te convidar a ver quem realmente ele é. E você vai ser transformado para o reino dele. Queria frisar um ponto aqui do âmbito do evangelismo de Simão, né? De André e Simão. André ele chama primeiros de casa, né? Então, como que se começa o evangelismo na igreja? Não é a gente fazer um movimento para ir lá para a janela 1040, não. Começa com os da própria casa, né? É um movimento de dentro para fora, como Jesus mesmo explicou, né? Disse para os discípulos, olha, vocês vão sair, mas começa em Jerusalém. Então é um princípio de evangelismo interessante. André chama o próprio irmão, né? E assim a corrente do bem, a corrente do evangelismo cresce. E um outro ponto que eu queria só pontuar aqui, João tinha o seu grupo, seus seguidores. E ele não ficou com inveja de Jesus. João até disse, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então, às vezes, a gente está no palco e outras vezes na plateia. E quando alguém está lá na frente, recebendo os aplausos, o que João fez? Eu vou aplaudi-lo, ainda mais se for o meu Salvador, né? Então, é um aspecto interessante que a gente precisa colocar em prática, né? Como membros de igreja, como seguidores de Jesus. Às vezes eu preciso ouvir o outro, tenho coisas a aprender com o outro, e vice-versa, né? E João, ele soube ter muita humildade ao perceber que havia alguém melhor que ele, que era o próprio Messias, né? Um homem extraordinário. Quando ele ficou na prisão, veio até um momento de dúvida, né? Manda avisar para Jesus, né? Se ele é o Messias mesmo, é isso mesmo? Porque eu estou preso aqui. O primo, o que aplainou o caminho do Messias, e aí Jesus manda a resposta, olha, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mortos ressuscitando, né? Que homem extraordinário foi João Batista. E a gente precisa imitá-lo, principalmente reconhecendo Jesus como Messias. Amém. Temos alguns personagens, você que nos acompanha, depois leia, estude na lição da Escola Sabatina, porque a gente não vai conseguir passar por todos eles, né? Porque André vai e chama Pedro, Jesus de uma forma maravilhosa, ele diz, você, Pedro, eu te conheço, né? Que seria Simão, né? Eu te conheço, você é o filho de João, mas agora você vai ser chamado de Pedro, de Cefas. Felipe vai e conta para Natanael. Natanael fala, mas de onde ele é? Ele vem lá de Nazaré, mas acaso pode vir... Quer dizer, a humildade que João tinha, o Natanael aqui já acaba com tudo, né? Acaso pode vir coisa boa lá de Nazaré? Mas quando ele tem um encontro com Cristo, Jesus, ele age de forma diferente. Eis um israelita em quem não há dolo. Jesus chega elogiando. Olha, quebra, é um contraste, né? A forma de trabalho de Jesus, né? Então ele quebra aquele sentimento que havia, né? E aí ele diz assim, antes de Filipe te chamar, eu já te vi quando você estava lá debaixo da figueira procurando por Deus, procurando por mim. Sabe o que é interessante? Filipe, eu queria enfatizar um detalhe sobre Filipe. Filipe, quando ele vai apresentar Jesus, ele nos dá um insight sobre o estudo. Ele diz assim que Jesus era o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Significa o quê? Filipe era um estudioso, o estudioso da palavra. Então ele reconheceu por meio do estudo da palavra que a palavra apontava para alguém, e esse alguém era Cristo ali. Sabe o que é interessante? Muitos não têm estudado a palavra e ficam preocupados quanto ao fim, como vai ser o fim, vai ser a Covid-19, como algum tempo atrás, vai ser a guerra de Rússia e Ucrânia, vai ser isso, vai ser aquilo. Quando nós estamos alicerçados na palavra, nós não precisamos temer, porque nós saberemos quando o nosso Messias virá. E por mais que o dia e a hora nós não saibamos, nós sabemos que se aproxima, e quando ele vier nós reconheceremos. Assim como Felipe reconheceu. E Felipe agora ele apresenta Natanael. E outro detalhe é esse contraste. O contraste de Jesus com Natanael, né? Jesus fala assim, eu te vi lá embaixo da figueira, lá tu é um homem zeloso, né? Você também é uma pessoa assim que tem um caráter, um pudor moral assim, fino, refinado, né? Ele fala assim, caramba, quem é esse homem? Como esse homem sabe quem eu sou? E não há outra coisa a não ser reconhecer quem Jesus é, né? Então ele tinha até então suas barreiras, mas naquele momento as suas barreiras são quebradas, porque ele reconhece quem verdadeiramente é Jesus. Jesus quebra as barreiras com humildade e com amor.
né? Diferente, ele não precisou ser firme com nenhum deles, né? Foi com amor. Eu gostaria de pular para Nicodemos, porque tem uma lição importante aqui na vida, né? Nesse episódio do encontro de Nicodemos com Jesus. Eu gostaria que vocês abordassem. Temos 2 minutinhos rapidamente para falar a respeito disso. Importa nascer de novo. E agora a gente volta lá para o início da lição. Aí tem que ter o poder texto, da concisão, né? O dom, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Nicodemos fazia parte do Sinédrio, tinha ali 71 membros. Ele fazia parte do povo escolhido, tinha conhecimento, mas não era convertido. Olha que coisa. Será que tem pastores não convertidos, anciãos não convertidos, membros de igreja da mesma forma? Nicodemos é um exemplo. Teve vergonha, né, de se identificar com um discípulo de Jesus, foi lá de madrugada, mas pelo menos foi. Como membro do Sinédrio, pastor, ele tinha uma alta posição, né? Sim, um alto cargo. Respeitado, né? Um homem religioso. Mas tem diferença entre religião e espiritualidade. Você pode ser um religioso, vem à igreja, roupa bonitinha, ajoelha, canta, mas não é uma pessoa espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É o que Jesus frisou aqui. Nicodemos, vamos parar de rodeio, você tem que nascer de novo. Ele deu uma de João sem braço, né? Tem que entrar no ventre da minha mãe. Olha como as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aí Jesus disse, não, Nicodemos, você tem que nascer da água, batismo, e do Espírito. Ser íntimo do Espírito, né? Eu não sei se os nossos internautas são apenas pessoas religiosas. Nós precisamos nascer de novo. Talvez alguém que já foi batizado há muitos anos, bate o ponto na igreja todo sábado, mas não é uma pessoa convertida, não tem o Espírito, né? Então essa é uma lição que eu tiro aqui deste encontro, numa madrugada entre uma pessoa importante e Jesus. Nós precisamos desse encontro com Jesus para sermos verdadeiras testemunhas dele, né? Eu sei que pouco tempo me resta, né, aqui, mas assim, uma das coisas que eu acho fantástica nesse texto de João capítulo 3, primeiro é que ele reconhece Jesus como aquele que a messianidade de Cristo por meio dos milagres. João 3, verso 2, né? Ele fala assim, não pode ser outro a não ser o próprio Cristo, ou o Messias, ou o Filho de Deus ali, porque ele faz milagres. E Nicodemos vai ter um encontro com Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele pode ser representado pelas pessoas que conquistaram o seu lugar ao sol, vamos assim dizer, né? Ele pode ser representado pelas pessoas religiosas, como o pastor bem pontuou. Ele pode ser representado pelas pessoas abastadas, né? Porque ele tinha uma condição melhor do que os demais ali. Ele é considerado como um intelectual, porque ele era um estudioso, uma pessoa de um pudor moral também. Então, ele é considerado, ele representa uma parcela muito grande da sociedade hoje. Esse tipo de grupo de pessoas, que por maior que seja o seu conhecimento intelectual, talvez não tenha o discernimento do Espírito como Nicodemos. E Nicodemos também é representado por aqueles que querem ter um encontro com Jesus, mas um encontro com Jesus à sua própria maneira, às escondidas, à noite, porque às vezes tem medo. Talvez esteja falando para alguém que não quer vir até a igreja, porque talvez se eu fosse, sou taxado, né, por cristão ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero ficar aqui de casa, eu quero ter um encontro com Jesus, mas da minha própria maneira. E por isso Jesus demonstra o seu amor. E é dessa forma que Jesus se apresenta a Nicodemos. Nicodemos, um dos textos mais extraordinários da Bíblia é João 3,16, que está nesse diálogo com Nicodemos. A demonstração máxima do amor de Deus está declarada nesse texto. E ele fala justamente por alguém que queria ter um encontro com Jesus, talvez às escondidas. E esse momento talvez seja o seu. Deus quer falar contigo algo extraordinário. Reconheça Ele como seu Salvador. Amém. Amém, amém. Infelizmente, nosso tempo acabou. São lições extraordinárias, precisaria de muito mais tempo para nós abordarmos, mas não deixe de continuar estudando aí na sua casa, né? A sua maneira. E se você quiser, de repente, receber um estudo bíblico, conhecer mais a respeito dessa palavra que nós estamos falando aqui, deixa nos comentários, a gente entra em contato com você. O pastor Cleiton vai ter a alegria de te contatar aí para oferecer um estudo bíblico mais aprofundado. É uma pena que nosso tempo acabou. Eu gostaria de pedir para o pastor Milton que faça uma oração para nós encerrarmos esse estudo de hoje. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor Deus, porque Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso pecado Ele carregou na cruz, e nós queremos neste momento aceitá-lo mais uma vez como nosso Salvador e Senhor.
Se algum amigo ou amiga que esteja nos assistindo precisa de fato ter este encontro pessoal com Jesus, que isso aconteça agora, que ela possa nascer de novo, muito em breve, da água e do Espírito, que possamos ver milagres acontecendo aqui com os nossos internautas, para a tua honra e tua glória. Todos nós somos hoje testemunhas de Jesus, que possamos anunciá-lo aos nossos amigos, vizinhos, possamos exercer o evangelismo da amizade, começando com os de casa, com os nossos amigos, e que por meio do teu evangelho em nossa vida, em nossas palavras, em nossas atitudes, muitas pessoas possam se aproximar do Salvador Jesus Cristo. Amém. Derrama sobre nós o teu Espírito. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Milton, muito obrigado por estar aqui com a Prazer. gente. Pastor Cleiton, mesma coisa, muito obrigado por estar aqui com a gente. E a você que nos acompanha até esse momento, muito obrigado e até o próximo Estudo Central.